professora Patrícia e te convido para mais um Bom Dia Mai, aquele nosso bate-papo matinal sobre todos os assuntos que impactam os mercados financeiros domésticos e internacionais. Localmente, os jornais hoje na manhã sem notícias muito relevantes, ainda repercutindo basicamente as três agendas que têm tramitado em Brasília, né, que é a reforma da Previdência no Senado, a reforma tributária tanto via Senado quanto via Câmara e a MP da Liberdade Econômica na Câmara. Basicamente mais do mesmo, né? A expectativa maior é porque hoje, terça-feira, o trabalho semanal em Brasília tem início, né, regularmente, dado que segunda é um dia fraco. E aí, só passando assim, dando uma atualizada sobre cada um desses três assuntos. Sobre a Previdência, basicamente aquela história ainda da inclusão dos estados e municípios na reforma, via PEC paralela. O Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara e foi muito importante para a tramitação na casa em primeiro turno e em segundo turno, ele disse que a Câmara reitera, sim, uma adoção de estados e municípios se a esquerda votar junto. Então, assim, isso dá uma certa importância ainda maior para a gente olhar com lupa sobre como vai ser a votação da esquerda sobre a matéria no Senado, né, que é onde começa a tramitação no dia de hoje. O relator da proposta, o Tasso Gereissati, falando que a inclusão dos estados e municípios ele segue dependendo do apoio formal dos governadores. É importante lembrar que os governadores eles não apoiaram essa inclusão quando a reforma estava tramitando na Câmara. Exatamente esse foi um dos motivos que ela ficou fora. E agora é claro que não é porque ela está no Senado que esse acordo, esse ok dos governadores, ele deixa de ser importante, ele continua com a mesma importância. Sobre a tributária, as notícias hoje dizem ainda sobre a CPMF, né? Lembrar que a proposta do governo, ela inclui uma volta de imposto nos moldes da CPMF, né? Sobre transação financeira. E aí o Rodrigo Maia foi muito taxativo, dizendo que uma volta do imposto não passará e que nem o governo e nem o parlamento querem, porque de fato o Bolsonaro deu algumas falas um pouco contra a CPMF, né? Lembrar que a CPMF ela foi bastante assim demonizada, né? Assim, ninguém quer a volta do imposto pela forma que foi, e acredito que dos pontos principais dessa negativa à CPMF é de fato que a origem dela deveria ser né, que era a saúde, e aí depois acabou sendo estendida para, enfim, aumento de caixa mesmo do governo, que é sempre deficitário, e aí depois a medida saiu. Então a verdade é o seguinte: a gente tem uma carga tributária muito alta no país, isso é fato, e é claro que cada imposto novo cada imposto que é adicionado, né, nessa carga tributária já muito inchada, ela não é bem vista pela população, exatamente porque aquilo que é básico de direito do Estado prover, né, que é saúde, educação, segurança, ele não provém. Então a situação é que a pessoa comum, o cidadão, o eleitor, ele se sente como alguém que paga por algo que não recebe. Então, na medida que você propõe um imposto que já esteve em voga e foi finalizado, é claro que o natural é que se entenda que não quer a volta dele. A questão é que a proposta do governo, ele propõe a volta da CPMF, mais a exclusão de alguns impostos, mais aquela adoção de um IVA. Então, assim, não é simplesmente somente vamos criar a CPMF e todo o resto fica como está. E é claro que a oposição tem vendido dessa forma. E o Rodrigo Maia, ele tem ajudado bastante o governo na passagem das matérias importantes, só que nesse caso da tributária, ele é a favor da reforma proposta pelo API, pelo Baleia Rossi, que é a reforma que está em tramitação na Câmara. Ele acha a reforma a mais robusta, né, com mais chance de passar. E ele até faz alguns acenos sobre alguns pontos da reforma que tem tramitado no Senado, da autoria do ex-deputado Rauli, mas ele é contra do governo. Então também é fácil você taxar como a reforma do governo é simplesmente a reforma da CPMF. A conferir, né?
E, por fim, o último assunto que tem tramitado em Brasília é a MP da Liberdade Econômica, essa com um pouco mais de urgência, porque caduca agora no final do mês de agosto. Ontem à noite saiu algumas declarações já no fechamento do mercado do Rodrigo Maia dizendo que está trabalhando por um texto único, um texto que passe. Então existe uma expectativa, inclusive, de votação hoje para resolver esse impasse. Sobre outros assuntos que não políticos, uma matéria do Estadão deu um fôlego novo aí a essa eleição argentina que trouxe tanto impacto para os nossos mercados aqui domésticos, exatamente porque ele disse que a adesão de cada país ao acordo recém-firmado com o Mercosul, entre o Mercosul e a União Europeia, depende da aprovação do Congresso de cada país. Então, isso foi importante porque deu uma descolada, né, desse mau humor recente com a Argentina, porque como é que as coisas funcionam? Na medida que a eleição argentina ontem mostrou que a chapa do Kirchner, da Cristina Kirchner junto com o Fernandes, ela praticamente levaria em primeiro turno. Então o cenário base agora é que o Macri, o atual presidente, com ideias econômicas mais liberais, não se reeleja. O mercado começa a pensar no longo prazo, né, e tentar dar uma escrutinada mesmo em tudo que envolve ali qualquer relação entre Brasil, Argentina e Mercosul. E aí é claro que o último acordo firmado aí recentemente entre a União Europeia e Mercosul, ele voltou ao foco, né? Opa, peraí, como é que fica agora isso num cenário de que talvez a Argentina não esteja mais a favor desse acordo, dado que o acordo foi firmado com o Macri no poder e tudo leva a crer que ele não vai se reeleger. Então, essa matéria do Estadão disse que cada adesão é única de cada país. Então, isso dá uma descolada positiva, é bem relevante. Aí, já falando sobre impactos da eleição argentina no dia de ontem, o impacto foi bastante grande, né, como a gente falou na parte da manhã. Ao longo do dia, aqui mais ou menos na hora do almoço, aqui no Brasil, o Banco Central argentino ele interveio e principalmente interveio nos juros, subiu a taxa de juros dele básica em 10%. É exatamente isso. Para vocês terem uma ideia, a nossa Selic está hoje em 6%. Eles subiram só ontem em 10%, para casa por volta de 75%. E aí isso deu um fôlego novo, uma melhorada, né? Eles também intervieram no câmbio. E aí, para vocês terem uma ideia, o câmbio argentino que chegou a estar se desvalorizando mais de 25%, fechou o dia ali se desvalorizando em torno de 15%. E aqui o nosso mercado também reagiu bem a essa intervenção. Então a taxa de juros que estava abrindo bastante, ela voltou e ficou ali com abertura bem mais discreta no final do pregão brasileiro. A nossa bolsa continuou sofrendo, mas menos do que estava ali antes da intervenção argentina. E o nosso câmbio acabou se moderando e fechando abaixo dos R$4, com uma desvalorização próxima ali de 1%. E a desvalorização estava muito acima disso também antes da intervenção. O Alberto Fernandes, que foi o grande vencedor do pleito, junto com a Cristina Kirchner, ele negou ontem qualquer default argentino, ou seja, qualquer calote de dívida argentino, mas ele criticou o modelo econômico atual. Então, assim, fica uma grande dúvida, né? Ele critica o atual, mas diz que não vai dar calote e tal. Então, o que vai ser, né? Em economia é difícil a gente ver um meio do caminho entre essas duas coisas. E aí, de novo, né, na dúvida, a versão de risco continua. Ainda para continuar o mercado externo, hoje a China ela fixou o yuan acima da marca psicológica de 7 yuans por dólar pela quarta sessão consecutiva. Não é muito novidade, né, dado que esse nível ele tem sido mantido, só que só mantém ali o trade war no mesmo estágio, né? Porque lembrar que a gente está num ponto em que nem Estados Unidos nem China parecem ceder. Em 1º de setembro a gente vai ter a fixação do novo imposto sobre produtos importados da China. Tem aí a licença da Huawei operar com empresas americanas que também está para expirar e a gente não sabe se vai ser mantido ou não. Então, assim, qualquer sinalização de que uma das duas partes estaria cedendo seria positivo. Então, sei lá,
Talvez se a China deixasse o câmbio flutuar um pouquinho mais, se valorizar um pouquinho, ou ir ali abaixo de 7, poderia ser alguma sinalização para os Estados Unidos fazer alguma concessão. Assim. É claro que eu estou aqui só propondo um exercício, assim, não existe a menor certeza de uma contrapartida dos Estados Unidos caso a China faça isso, né? Mas os mercados têm acompanhado com atenção o poder de fogo de cada um dos dois lados, né? E então, dado que a China, o que ela pode fazer hoje, ali na expectativa de uma tarifação nova, desvalorizar a moeda. E ela tem desvalorizado. Na medida que ela mantém a desvalorização, a sinalização que dá é que ela manteve a sua posição defensiva ali, tentando de fato se defender com as armas que ela tem. Então a gente nem tem nenhuma notícia, nem nenhuma sinalização em relação à trade war. A gente segue acompanhando, o clima segue tenso, né, nesse conflito, que foi deixado um pouquinho de lado aí por conta das eleições argentinas, mas a gente não vê nenhuma suavização. Por hoje é isso, a agenda está bastante fraca para o dia de hoje. A partir de amanhã e ao longo da semana a gente espera aí desenvolvimentos maiores com a volta de Brasília e com a volta de agenda regular mesmo nos mercados financeiros. É só isso, eu fico por aqui. Tchau, tchau, até amanhã.